todo reino dividido contra si mesmo será destruído. Toda cidade, toda casa dividida contra si mesma não pode subsistir. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que a paz do Senhor, que excede todas as coisas, esteja e permaneça para sempre em nossos corações. Amados do Senhor, nós estamos então continuando no capítulo 12 do Evangelho de São Mateus, hoje no versículo 25. E apesar do contexto desse versículo estar ligado à questão de Jesus curar pessoas, libertá-las da opressão demoníaca e de toda uma polêmica que os fariseus estavam fazendo, dizendo que ele expulsava demônios pelo próprio poder dos demônios, eu gostaria de aproveitar metade desse versículo hoje para falarmos sobre relacionamentos, sobre matrimônio, sobre como blindarmos o nosso matrimônio. Eu aproveito essa parte. Toda cidade, toda casa dividida contra si mesma não pode subsistir. Infelizmente, no mundo atual que nós estamos vivendo, existe uma cultura muito grande de separação das coisas. Atendendo casais, dando direção espiritual, não são raras as vezes que eu me deparo com a seguinte situação: meu carro, o carro dela, minha conta, a conta dela, o meu dinheiro, o dinheiro dela, as minhas contas, as contas dela e assim por diante. Talvez as pessoas não param para observar a armadilha que Satanás faz, colocando-se no meio dessas pessoas, no meio desses casais. Porque talvez você não consiga compreender e talvez você nem conheça, mas a palavra diabo, que vem de diabolos, significa divisor. Então tudo aquilo que se ergue entre as pessoas, especialmente entre os cônjuges, entre a família, os membros da família, são situações demoníacas, diabólicas, que buscam a separação. Se olhamos lá no capítulo 19 do mesmo Evangelho de São Mateus, Jesus cita uma passagem do Antigo Testamento, lá de Gênesis, em que ele fala que o homem deixará o seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão uma só carne. Isso significa que eles terão um só pensamento, um só sonho de vida, um só projeto, uma mesma busca, um mesmo horizonte a ser trilhado. Acontece, porém, que nesse mundo de divisões em que nós vivemos, em que as pessoas já vão para um matrimônio com aquela sensação de que se não der certo, separa, a chance de acontecer um fracasso ela é muito grande. Quantas e quantas pessoas que casam e continuam querendo ter um ritmo de vida de solteiro, frequentar lugares, viver situações completamente incondizentes com a situação de um homem e de uma mulher casada. E se são uma só carne, uma só pessoa, quem foi que deu o direito de usar senhas em celulares, senhas em computadores? Está me invadindo a minha privacidade. Me desculpa falar, mas isso não pode existir. A sua vida tem que ser um livro aberto e transparente diante do seu cônjuge. Se isso não estiver acontecendo, fatalmente, isso pode vir a ser um desastre lá na frente com vocês dois. Eu convido então a uma profunda reflexão para os casados e também para aqueles que estão namorando, estão noivos e pretendem se casar. No mundo atual nós aprendemos que devemos ser individuais, devemos ter a nossa identidade própria. Mas deixa eu te lembrar uma coisa, Jesus falou que o reino deste mundo não é o reino dele. Então você não pode cair na falácia desse mundo
se você quer ter uma família santa e um casamento cristão. Vale lembrar também, já aproveitando aí essa parte do Evangelho de Mateus 19, que casamento para a Igreja Católica é um só até que a morte separe. Então, uniões que estão fora do matrimônio, do primeiro casamento e único casamento, de fato, estão em situações de pecado mortal contra o 6º mandamento. E aí é necessário corrigir isso. Se você quiser uma direção, deixe uma mensagem. Eu te passo meu contato. E aí nós podemos conversar um pouco mais a fundo disso. Que o Espírito Santo possa guiar os nossos passos, os nossos pensamentos, para que todo e qualquer espírito de divisão, espírito de confusão, espírito de enganação, saia dos nossos corações e busquemos cada vez mais estarmos unidos ao nosso cônjuge conforme aquilo que o Senhor deseja. Fala, Senhor, que o teu servo escuta.